Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que esse vai ser o ano da sua virada financeira. E mais importante do que isso, esse vai ser o ano de colocar a sua vida financeira nos trilhos. Esse é um ano muito importante para o mundo inteiro, do ponto de vista econômico. A gente teve uma virada lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a gente está passando por um momento muito delicado do ponto de vista financeiro e econômico. Então, é importante que todos nós estejamos atentos às nossas economias pessoais. Então, a gente vai falar muito hoje sobre reserva de emergência e sobre investimentos no exterior. Eu vou trazer para vocês aqui uma forma bem simples de investir no exterior, sem abrir conta no exterior, sem ter que investir em dólar, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E aí, gente, uma coisa que é muito importante que vocês entendam é assim: eu mostrei algum investimento que você ainda não ouviu falar, ou você ainda não estudou sobre ele, não fica apavorado, tá? Tudo vai fazer sentido em algum momento. Dentro do curso completo do Zero aos Primeiros Investimentos, vocês têm aula de tudo isso que eu vou falar aqui. Então, dentro do curso, você vai encontrar aula de como abrir tua conta na corretora, aula de como investir em ações, fundos imobiliários, BDR, Tesouro Direto, nos mínimos detalhes. Você vai encontrar aula prática, onde eu fico no cantinho da tela e vou te ensinando passo a passo. Então, nessa mentoria, eu vou fazer uma estratégia top-down, de cima para baixo. Então, eu vou te dar todos os melhores investimentos, vou te dar o planejamento estratégico e o passo a passo, o como fazer, tá lá dentro do curso do Zero aos Primeiros Investimentos, tudo mastigadinho para você, ok? Então, qual é a ideia, né, da gente fazer o nosso planejamento financeiro estratégico para o ano? A primeira coisa é que a gente tem que entender que quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer destino serve, mas isso não serve para você. Você precisa saber para onde você quer ir na sua vida financeira. A maioria das pessoas se enrola uma vida inteira, fica preso na corrida dos ratos, porque nunca define um plano estratégico, pelo menos para aquele ano. E aí a gente fica se enganando, pensando assim: caramba, semana que vem eu vou fazer, mês que vem eu vou fazer, em setembro eu vou fazer, em outubro eu vou fazer, em dezembro. Aí vem dezembro, não, depois do carnaval eu vou fazer. Assim passam 5, 10, 15 anos e nada acontece na tua vida financeira. Então eu quero te encorajar a fazer teu planejamento estratégico hoje, tá? E aí eu separei aqui o nosso planejamento estratégico em 4 etapas muito importantes. É claro que essa primeira etapa que eu vou te falar, os melhores investimentos, poderia ser a última, mas eu quero que você fique aqui. Então eu já quero começar pelos melhores investimentos, mas você faz na ordem que você quiser. Dentro do curso do Zero aos Primeiros Investimentos, vocês têm todas as ferramentas, inclusive vocês também ganharam o planner financeiro da riqueza no formato digital para você imprimir. Então, várias coisas que eu vou falar aqui, você pode usar essa ferramenta, tá? Que ela é mágica para você. E a primeira coisa, a gente já vai começar aqui pelos investimentos, mas a primeira coisa que você tem que entender é que esses investimentos são para você realizar seus maiores objetivos. Então, os objetivos da Jaque são um, da Carla são outro, da Neilane são outros, e um não é mais importante ou menos importante do que o outro. Só que você vai levar para a tua realidade esses investimentos que eu vou trazer aqui, tá? Então, eu quero falar principalmente de 4 investimentos para a gente fazer desse ano o melhor ano das nossas vidas financeiras. Dentro do curso completo, vocês vão aprender vários outros investimentos, tá? Mas esses 4 aqui, eles precisam nortear a tua vida financeira nesse ano por alguns motivos. Pelo motivo econômico do cenário nacional e global, como eu já falei, também pelo fato de que você talvez não tenha nenhum dinheiro guardado, então nessa sequência aqui você começa a melhorar essa questão de não ter dinheiro guardado, porque as coisas estão ficando cada vez mais caras, a gente está com a taxa Selic, que é a taxa mãe de juros do Brasil, muito alta, então quando você aumenta a tua renda com investimentos também, você melhora a tua qualidade de vida, e porque nós estamos na era das pessoas que conseguem sim melhorar a vida financeira vindo do zero. Vocês sabem
sabiam que a gente está na primeira era, onde as pessoas conseguem comprar avião mesmo não sendo herdeiras? Então, a gente está com uma previsão de ter mais milionários do que nunca. Por quê? Com a tecnologia, com a internet, com a inteligência artificial, com os investimentos sendo cada vez mais fáceis, as pessoas têm mais acesso à riqueza e ao dinheiro. E você só precisa aprender a pegar a tua fatia nisso aí. E é isso que eu vou te ensinar, tá bom? Então, bora lá. Primeiro investimento que eu quero que você faça, se você já faz, que você aprimore, é a reserva de emergência. Quem aqui já tem a reserva de emergência? Alguém que está aqui ao vivo tem a sua reserva de emergência? Deixa eu saber. Alguém que está aqui ao vivo tem a reserva de emergência? Gente, a reserva de emergência, ó, a Vanessa falou que está fazendo agora. A reserva de emergência é um valor que você tem para o momento de aperto. Que valor é esse? De 3 a 6 meses do seu custo básico de vida, tá? Então, não é tudo que você gasta no mês. Você vai pegar o teu planner financeiro que você vai ganhar, já ganhou aí dentro do curso completo, e você vai anotar todo o dinheiro que sai, tá? Dentro de todos os meses aqui, você tem essa parte para anotar todo o dinheiro que sai, tá bom? Desse dinheiro que sai, você vai descobrir o que é despesa fixa e o que é despesa variável. Lá no curso de organização financeira, que vocês ganham dentro do curso completo, eu te ensino a regra 50-30-20. Deixa eu botar aqui mais perto da câmera para ver se você consegue ver, onde você vai definir o teu orçamento dentro da regra 50-30-20, que é o seguinte: 50% de tudo que você ganha vai para gastos de sobrevivência, moradia, remédio, saúde, então, aluguel, água, luz, tudo que é para sobrevivência, 50% do que você ganha. 30% para despesas variáveis, tudo aquilo que é importante, mas não essencial para a sobrevivência, e 20% você divide entre transbordo e investimentos. Então, qual é a lógica? O ideal é que hoje, para sobrevivência, você gaste pelo menos 50%, no máximo, tá? 50% do que você ganha. Logo, esse é o valor da minha reserva de emergência. Então, você pode, por exemplo, ter um gasto básico de sobrevivência que equivale aí a 50% dos teus ganhos de R$ 2.000, R$ 3.000. Ok, esse é o meu norte para montar a minha reserva de emergência. Então, eu vou pegar ali 3 vezes 6. Opa, preciso de 18 mil para minha reserva de emergência. Ai, Jaque, muito distante. Meu Deus, eu não tenho nem R$ 1.000. Não tem problema. Esse é um objetivo para você alcançar. Você não precisa começar com ele, né? Então, eu quero emagrecer. Eu preciso emagrecer 20, mas eu não vou emagrecer 20 quilos no primeiro mês. Eu preciso emagrecer 1 quilo. Depois eu preciso 2 quilos, 3 quilos até chegar lá, tá? Então não desanima pelo valor. Mas a gente tem um detalhe aqui. Pode ser de 3 a 6 meses do seu custo básico de vida. Quando que é 3 meses? Uma pessoa que é CLT e tem seguro-desemprego, uma pessoa, por exemplo, que já tem outras fontes de renda. Quando você já começar a investir e você, por exemplo, tiver dividendos entrando na sua conta, pode ser 3 meses. Quando que eu preciso de 6 meses, Jaque? Eu não tenho nenhuma outra fonte de renda, eu não sou CLT, eu dependo única e exclusivamente de mim. Então, por exemplo, eu sou manicure, eu sou faxineira, eu sou dona de uma loja. Essa é a minha única renda, eu dependo única e exclusivamente de mim. Se Deus me guarde, eu fico doente, quebra uma perna, quebra um braço, acontece alguma coisa, eu não tenho de onde tirar. Aí você precisa de 6 meses para reserva de emergência, tá? Se você tem uma fonte, uma outra fonte de renda, você pode ter 3 meses de reserva de emergência. Ou seja, se o teu custo de vida, de sobrevivência, para tua família não ir para debaixo da ponte é de R$ 3.000, você pode ter um objetivo de R$ 9.000, tá? E aí você vai utilizar essa reserva de emergência quando for extremamente necessário. Utilizou, repõe. A reserva de emergência é para você ser o seu próprio banco, para você não ter que pedir dinheiro emprestado para ninguém. E aí, onde, Jaque, que eu vou montar essa reserva de emergência? No Tesouro Selic. Estão vendo aqui a tela? Tá aparecendo para vocês? Dá um ok aqui no chat, só para eu saber se você está vendo a tela aqui do Tesouro Selic.
tá? O Tesouro Selic, tá ok, né? O Tesouro Selic, ele tá dentro do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país. Por que o Tesouro Selic? Porque ele é um investimento que tem liquidez e rentabilidades diárias. O que isso quer dizer? Eu posso tirar o meu dinheiro a qualquer momento sem perder a rentabilidade. A poupança, por exemplo, não tem isso. Se você coloca o seu dinheiro na poupança no dia 1º e tira no dia 7 daquele mês, você perde a rentabilidade. Por quê? A poupança, ela tem o aniversário. Você precisa esperar 30 dias para você ganhar rentabilidade. Então, sim, tem liquidez. Você pode tirar a qualquer momento. O que é liquidez? Tirar o meu dinheiro a qualquer momento. Mas não tem rentabilidade diária. Por quê? Se você não segura pelo tempo do aniversário, você perde a rentabilidade, tá bom? Então, alguém perguntou aqui, mas o Tesouro Selic cobra imposto a partir de 10 mil, certo? Gente, muito cuidado com esse medo do imposto, tá? Presta atenção. Imposto é imposto de renda. Eu só pago imposto se eu tiver renda. Então, a gente tem uma mentalidade aqui no Brasil que é o seguinte: Deus me livre ganhar dinheiro porque eu não quero pagar imposto. Cuidado, é imposto de renda. Se o imposto é utilizado da forma certa, é uma outra discussão. Agora, se você não quer imposto na sua vida de jeito nenhum, é porque você não quer renda, tá? Dito isso, abrindo a sua mente em relação a isso, o Tesouro Direto ele tem o imposto recolhido direto na fonte. Mesmo com a cobrança do imposto de renda, só quando você tem renda, ainda assim ele rende muito mais do que a poupança, tá bom? A gente vai falar de investimentos isentos aqui de imposto, como por exemplo os dividendos dos fundos imobiliários, mas o Tesouro ele tem imposto. Cuidado com medo de pagar imposto. Vou ficar na poupança porque não paga imposto. Vai ganhar muito menos. O Tesouro Selic, ele rende muito mais do que a poupança. Nesse momento dessa aula, a poupança está rendendo em média 7% no ano. O Tesouro está acompanhando a taxa Selic e está em torno de 13% no ano. Então, você pode quase que dobrar os seus ganhos só porque você está tirando o seu dinheiro da reserva de emergência da poupança e botando no Tesouro Selic, que, aliás, é muito mais seguro do que a poupança, ok? Então, você pode investir no Tesouro Selic a partir de R$ 158, quanto quiser e quando quiser, tá? A frequência e o valor é você que decide. O ideal é que você vá perseguindo aquele objetivo, ok? Ok para reserva de emergência, podemos passar para o outro investimento, gente? Me fala aqui, Carlinha, Jaque, Neilane, todo mundo que está aí. Podemos passar para o próximo investimento ideal para esse ano, para o teu planejamento financeiro? Ou tem alguma dúvida sobre tesouro e reserva de emergência? Dentro do Tesouro, a gente tem outros investimentos, tá? Mas esses vocês podem ver lá dentro do curso, para a gente ficar aqui focado só nos 4 principais. Então, dentro do Tesouro, o que que eu recomendo para vocês, além do Selic? Tesouro Renda Mais para aposentadoria, tá lá dentro do curso, tem uma aula só de Tesouro Renda Mais. Tesouro Educa Mais para a faculdade dos filhos, tá? Então, o Tesouro Renda Mais é para você planejar a tua aposentadoria e ter uma renda mensal. O Tesouro Educa Mais é para você investir para a faculdade dos teus filhos a partir de R$ 40, tá? No Tesouro Renda Mais, você investe e você vai receber um valor na data em que você quer. Então, você vai escolher um tesouro com a data que você quer se aposentar, vai ficar recebendo todo o valor que você investiu acrescido dos juros por 19 anos. Já no Tesouro Educa Mais, que é para a faculdade, você recebe por 5 anos, que é o tempo da faculdade. Algumas dúvidas surgem, né? Mas, Jaque, se eu investir, por exemplo, para a faculdade do meu filho, e o meu filho não for fazer faculdade, o que que acontece com o dinheiro? Você vai receber o dinheiro. O dinheiro do Tesouro Educa Mais, ele não vai para a faculdade especificamente, ok? O dinheiro do Tesouro Educa Mais, ele vai para a conta em que você destinar. Então, meu filho não vai fazer faculdade. Tudo bem, o dinheiro, de qualquer forma, vai cair na conta em que você destinar. A gente coloca para a faculdade só para você ter um rumo, né? Para a educação, mas você vai cair direto na sua conta, assim como o da aposentadoria também. Bom, então todo mundo me deu ok em relação ao Tesouro Selic. Lembrando, Tesouro Educa Mais e Tesouro Renda Mais, você pode aprender mais lá no curso. Também tem um tesouro que te paga renda semestral, que é o Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais. Lá no curso do Zero aos Primeiros Investimentos tem aulão sobre ele, ok? Então vamos lá. Agora eu
eu quero falar sobre fundos imobiliários, que eu sei que tem muita gente aqui na expectativa de saber mais sobre fundos imobiliários, talvez tirar alguma dúvida específica sobre fundos imobiliários, tá? Só para eu entender, o pessoal que está aqui ao vivo, na mentoria, alguém já está investindo em fundos imobiliários? Escreve aqui. Todo mundo que está aqui escreve sim ou não, só para eu fazer uma enquete aqui com vocês. Jaque, Carlinha, Neilane, Renata, Vanessa. Sim ou não? Ainda não? Tá. Então eu vou ficar à vontade para falar do zero, tá? Já que a maioria que está aqui é não. Para eu não ficar muito repetitiva, então eu vou falar do zero, já que vocês não investiram. Só para ficar bem claro. Jaque, onde que eu aperto para investir nos fundos imobiliários? Qual a melhor corretora? Quando, como que eu resgato esse dinheiro? Isso você aprende lá no curso completo, tá, gente? Dentro do curso tem a telinha onde eu faço isso, eu invisto, onde eu saco o dinheiro e você vai ver ali ao vivo. Agora eu quero te explicar a lógica e os melhores fundos imobiliários e o porquê que esses são melhores, tá? A Renata falou que já investiu em 3 fundos. Se quiser falar os fundos aqui, Rê, eu também posso dar palpite, tá, gente? Um dos benefícios, né, da mentoria é também eu dar palpite aí nos teus investimentos, claro, se você quiser, tá bom? Então vamos lá. O fundo imobiliário, gente, ele tem como principal objetivo me pagar renda mensal. O fundo imobiliário, ele não é para eu ganhar muito dinheiro no curto prazo. Então, sempre que eu vou pensar em fundo imobiliário, eu vou pensar num imóvel. Então, quando eu quero um imóvel, né? No que eu estou pensando? Se eu não for construtora, por exemplo, né? Eu quero um imóvel para me pagar renda mensal. Eu quero um imóvel para eu ter ali dinheiro entrando na minha conta todos os meses. Então, salvo alguns casos que a pessoa é construtora, que a pessoa compra e vende, em geral eu compro o imóvel para ficar recebendo renda daquele imóvel, se não for para eu morar, claro, né? Estou falando de investimentos aqui. Então, quando a gente vai olhar para os fundos imobiliários, eu vou olhar sob essa mesma ótica, tá? Então, quando eu invisto em fundos imobiliários, eu não invisto para transformar 100 mil em 400 mil em poucos meses, não. Isso é com ações. Quando eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto para receber dividendos. Os dividendos são esses valores que entram na sua conta todos os meses. E aqui eu quero que você entenda a lógica do funcionamento para que você não fique perdida ou perdido aí. O fundo imobiliário, ele consiste num grupo de pessoas que querem lucrar com imóveis atípicos. O que é um imóvel atípico? Um imóvel que uma pessoa comum não consegue ou não quer comprar sozinha. Uma fazenda ou um pool de fazendas, vários shoppings ao mesmo tempo, vários prédios comerciais, galpões logísticos. Tem também condomínios residenciais, mas esses eu não sou muito fã dos fundos imobiliários. Então, a gente investe em fundos imobiliários para eu poder investir nesses imóveis que eu não conseguiria sozinha, para eu poder receber renda mensal, para eu diluir o meu risco e para eu poder ir investindo aos poucos. Então, hoje, se eu falar para você, Neilane, você quer investir num imóvel? A Neilane vai falar, ai, quero, Jaque. Tá, mas para investir num imóvel físico, você precisa de centenas de milhares de reais. Então, 200, 300, 400 mil reais para comprar um apartamento. Mas, para investir em fundos imobiliários, não. Você pode investir com R$ 9, R$ 94, R$ 71, como esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, tem esse benefício, o benefício da renda mensal, esses, né? Da renda mensal, da diluição, porque eu posso ir investindo aos poucos, da segurança, porque eu estou diversificando os meus investimentos, da previsibilidade, porque são imóveis muito grandes, difíceis de, por exemplo, ficar sem inquilino, né? Como um apartamento que você compra para alugar. São imóveis que não vão te dar nenhum trabalho, você não tem que lidar com a manutenção desses imóveis, tá? Então, quando eu investo em fundos imobiliários, eu estou focando nesses benefícios. Para quais objetivos eu invisto em fundos imobiliários, Jaque? Para ter renda mensal, para antecipar a tua aposentadoria, para, por exemplo, juntar dinheiro para comprar um imóvel para o teu filho no futuro, para investir o dinheiro do teu imóvel, porque você também está investindo no setor imobiliário indiretamente. Então, Jaque,
Mas uma casa pode valorizar. Ok, o shopping também valoriza, as fazendas também valorizam, os prédios comerciais também valorizam. Então, se você quer guardar dinheiro para dar entrada no imóvel, para quitar um imóvel, os fundos imobiliários também são legais, porque você está com o seu dinheiro exposto ao setor imobiliário, tá? Ó, a Rei escreveu aqui. Eu invisto em três fundos, VILG 11, XPML 11 e HGRE 11. Todos os fundos imobiliários, eles têm quatro letrinhas e o número 11 no final. Você não precisa decorar. Todo mundo que é aluno do curso completo tem acesso ao grupo secreto de dicas. Se você tá no curso e não entrou no grupo secreto, vai lá no módulo 1, tá escrito Grupo Secreto de Dicas. Lá você tem o link para entrar no grupo, tá? Dentro do grupo secreto, todos os meses eu mando a carteira recomendada de fundos imobiliários para vocês. O que que é uma carteira recomendada? Os melhores fundos imobiliários daquele mês, ok? Então, VILG 11 é um fundo, até trouxe ele aqui, vou falar dele para vocês e não vou ser repetitiva aqui não, tá? A Renata investe nesse, só vou explicar para vocês. XPML 11 é um fundo de shopping, um dos melhores do Brasil. A HGRE 11 é um fundo também de renda urbana, um dos melhores e maiores do Brasil. Tá investindo muito bem aí, repara bem, já tá no curso há algum tempo, aprendeu bastante aí, né? Então, olha só. Aqui eu trouxe três exemplos de fundos imobiliários de setores diferentes, que são os meus setores favoritos, e aí eu vou te explicar a lógica por cada um. Meu Deus, Jaque, é muita coisa, é uma sopa de letrinhas. Calma, respira. Você está aprendendo algo que a escola ou a faculdade deveria ter ensinado e não te ensinou, mas vai fazer sentido, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu trouxe três exemplos de fundos de investimento imobiliário. O primeiro deles é o Fundo de Investimento do Agronegócio. É um chamado FIAGRO. É quando você quer lucrar com as cadeias produtivas do agronegócio. Nossa, Jaque, fala mais simples. Quando você quer lucrar com o aluguel de fazendas, quando você quer lucrar com as negociações do agronegócio, você investe em FIAGROS. Você não precisa entender nada do agronegócio, você não precisa nem saber plantar ou cuidar de uma planta para lucrar com o agronegócio. E um bom exemplo de um fiagro é o SNAG 11. SNAG 11, SNAG 11. É um bom exemplo, ele é um fiagro muito baratinho para você entrar, R$ 9,35 uma cota hoje. Gente, o valor da cota muda todo dia. Então, assim, pode ser que você esteja vendo essa aula depois e tenha mudado, não tem problema, é só para você entender a lógica, tá bom? E você pode investir R$ 9,35 e comprar uma cota. Pode comprar 100 cotas, 1.000 cotas, quantas cotas você quiser. O importante é que você vá comprando com frequência. Você ganha os aluguéis de acordo com a quantidade de cotas que você compra. É igual um imóvel. Ora, Jaque, eu tenho 6 apartamentos. Você ganha aluguel de 6 apartamentos. Não, já que eu tenho um apartamento. Você ganha aluguel de um apartamento. Então, eu tenho uma cota, você ganha o aluguel de uma cota. E quanto é? Cada fundo imobiliário tem o seu percentual. Os fiagros, eles tendem a pagar mais. Então, a gente tem fiagros aí que tem um histórico de 15, 16% de dividendos no ano. O que que isso quer dizer, Jaque? Só para você ter uma ideia, a poupança hoje paga 7% no ano. Um imóvel físico que você comprar e botar para alugar vai te pagar aí mais ou menos 6% no ano. Tem fiagros pagando até 16% no ano. Você vai receber esse valor todos os meses, tá bom? Então, o dinheiro cai na sua conta todo mês. Em que conta esse dinheiro cai? Na conta em que você comprar a cota. Então, você abriu conta na XP. Lembrando, dentro do curso você tem aula de como abrir conta na corretora, como transferir dinheiro para a corretora, como comprar os seus primeiros fundos imobiliários, tá? O passo a passo tem lá dentro do curso. Então, olha só. Você comprou as cotas pela XP, o dinheiro vai entrar na conta da XP. Você comprou as cotas pela Rico, o dinheiro vai entrar na Rico. Você comprou as cotas pela Nuinvest, o dinheiro vai entrar, você já entendeu, né? Então, o dinheiro dos dividendos vai cair na conta em que você investir. E aí, Jaque, o que que acontece com esse dinheiro? Nada. Você vai decidir o que fazer. Esse dinheiro, ele fica lá na sua conta como saldo. Você pode sacar esse dinheiro ou você pode reinvestir esse dinheiro. Quando que eu saco esse dinheiro e quando que eu reinvisto? Você saca se você já quiser usufruir.
você reinveste quando você quer montar uma fonte de renda passiva para o futuro. A escolha é sua. Eu recomendo que no começo, se você não tem um dinheiro muito grande, investido um montante muito grande, que você vá pegando tudo que entrou na tua conta e você vá reinvestindo. Mas, gente, o dinheiro é seu, você é dona ou dono do seu money, né? Claro. Então, a gente tem aqui um Fiagro, que é um investimento onde você lucra com as cadeias do agronegócio. Então, um bom exemplo é o Snag 11, tá? A gente tem também um fundo de shopping, que é o VISC 11. Eu gosto muito porque o VISC 11, ele é muito diluído, ele tem mais de 40 shoppings no portfólio dele. É um valor bem acessível, abaixo de R$ 100 hoje em dia para você entrar numa cota, mas tem um detalhe aqui. Os fundos imobiliários de shopping, eles pagam menos dividendos do que os fiagros, por exemplo. Por quê? É muito recorrente. O fundo imobiliário de shopping, ele não tem muita oscilação, não tem muita mudança, é muito previsível. Porque hoje num shopping você tem lá 300 lojas. Qual a probabilidade de 200 lojas ficarem vazias ao mesmo tempo? É muito baixa. E mesmo assim, tá? Que 200 lojas de um shopping fiquem vazias ao mesmo tempo, que é quase improvável. Ainda tem mais 40 participação em mais 45 shoppings. Entendeu? Então, assim, é uma segurança, uma previsibilidade muito grande. Então, os fundos de shopping, eles tendem a pagar menos dividendos. O que que eu recomendo para você? Lá dentro do curso, você ganha o checklist do fundo imobiliário perfeito. Vocês vão encontrar lá dentro. Então, lá você vai entender que o dividendo, esse dinheiro que você ganha todo mês, não é a primeira coisa que você tem que olhar num fundo imobiliário. Justamente porque, se eu for olhar pelo dividendo mais alto, eu não vou ter uma carteira equilibrada, tá bom? Então, você vai ter um pouquinho de fundo de shopping, um pouquinho de fiagro, um pouquinho de fundo de galpão logístico. O fundo de shopping, ele funciona como você já deve estar imaginando aí, né? Os shoppings, eles recebem aluguel das lojas, aluguel dos quiosques, recebe uma boa grana do estacionamento, que é uma das maiores fontes de renda do shopping, né? O estacionamento tem uma rotatividade muito grande e geralmente é um valor muito alto. Tem lojas que pagam mais, por exemplo, tem as lojas âncora. Lojas Renner, por exemplo, paga um caminhão de dinheiro para o shopping. Esse dinheiro ele vai para o gestor do fundo imobiliário, que paga todas as despesas daquele fundo e do lucro, 95% vai para o seu bolso, bolso dos acionistas, ok? Dos cotistas, né? No caso, acionista de ação aqui é cotista, porque você tem uma cota. Aí, o terceiro exemplo que eu trouxe para você é um fundo de galpão logístico. Os fundos imobiliários de galpões logísticos, eles ficaram mais queridinhos e mais famosos e mais vantajosos, digamos assim, pós-pandemia. Porque o que que é um galpão logístico? É um local onde grandes empresas alugam esse espaço e colocam, armazenam suas mercadorias ali para que essa mercadoria possa ser transportada para outras lojas, para o cliente final, ou simplesmente para ser ali o depósito da loja. Então, quando você pensa no Boticário, né, por exemplo, o Boticário tem um volume de vendas absurdo. Aquela lojinha do shopping não tem todo o estoque do Boticário, Magalu e por aí vai. Então, quando a gente olha para os fundos imobiliários de galpões logísticos, a gente vê um crescimento muito grande nos últimos anos, porque o e-commerce cresceu muito pós-pandemia. Então, é um fundo imobiliário, é um setor que as pessoas não olhavam muito pré-pandemia e que hoje valorizaram e a tendência é valorizar cada vez mais. Então, eu gosto muito de fundos imobiliários de galpões logísticos, porque quando você investe, por exemplo, num VILG 11 da vida, você vai receber aluguel de empresas como Mercado Livre, como Privalha, como Ambev, como Netshoes. Então, assim, você não tem qualquer inquilino. São empresas gigantes que dependem desses espaços para que os seus negócios funcionem. Então, quando eu olho sob essa ótica, eu vou entender, caramba, é um baita negócio para eu ter o meu dinheiro, tá? Então, para esse ano, eu recomendo muito que vocês olhem para os fundos imobiliários de galpões logísticos, porque o e-commerce tende a crescer cada vez mais e essas empresas, elas não têm interesse em comprar esses imóveis. Por quê, gente? As grandes empresas, dificilmente, elas ficam acumulando imóveis, não é interessante. O imóvel, ele só faz a empresa gastar dinheiro. É muito melhor ela alugar esses espaços e dividir com outras empresas. Até porque é um espaço que o cliente final nem vai, não precisa ser um lugar bonito, só precisa ser um lugar
prático, tá bom? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos, tá? De fundos imobiliários. Um fundo de investimento do agronegócio, o SNAG 11, um fundo imobiliário de shopping, que é o VISC 11, um fundo imobiliário de galpões logísticos. A gente pode também pensar em fundos imobiliários de salas comerciais, que são muito bons, mas eu quero realmente simplificar a tua vida e trazer 3 aqui, para que você possa ter um norte e já começar. Porque se eu trago muitas opções, você acaba não investindo em nenhum. Então tem para todos os bolsos. Você tem R$ 10? Investe num Fiagro. Você tem R$ 100? Vai num fundo de shopping. Tem R$ 80? Vai num fundo de galpões logísticos. Mas, Jaque, eu posso, por exemplo, investir cada mês num fundo? Não precisa bagunçar a tua carteira. Olha pelo setor. Então, você não precisa, por exemplo, ter 5 Fiagros diferentes. Não, eu quero fundos, eu quero Fiagro. Então, você vai escolher o melhor daquele setor. Aí você vai sempre comprando aquele, para não ficar bagunçado, porque você não tem tempo de ficar olhando isso toda hora, tá? Então, o que que eu recomendo? Escolhe um bom fundo imobiliário do agronegócio. Eu recomendo para vocês lá dentro do grupo, tá? Tem a carteira desse mês. Um bom Fiagro, um bom fundo de shopping, um bom fundo de galpão logístico. Já que eu tenho um pouquinho de dinheiro a mais, aí você escolhe um bom fundo de salas comerciais. Tá bom? Esses são ótimos. A gente tem fundos de cemitério, tem fundos de hospitais, tem fundos de agência bancária, tem fundos de condomínios residenciais. Eu não acho interessante para quem está começando a investir e diversificar tanto. Então, eu recomendo que você foque nos que dão mais retorno, nos mais estáveis, para você olhar mais para o longo prazo, tá? Deixa esses outros para o futuro, quando você tiver muita grana aí na carteira. Por enquanto, a gente foca aqui nos principais, porque a minha ideia é fazer você investir de forma prática. Você não tem que parar a tua vida para investir. Não. Os investimentos vão fazer a tua vida financeira andar mais rápido. Então, com uma carteira mais organizada, você consegue olhar isso aqui uma vez por mês, tá? Lá no curso de organização financeira que vocês ganham dentro do curso completo, eu ensino a fazer a reunião da riqueza, que consiste em você separar ali um tempo no seu mês, 20 minutos, meia hora, 1 hora no mês, tá? Com quem você divide a vida, com seu cônjuge, ou se você mora sozinho, e olhar para os teus investimentos e para as tuas finanças. No planner que vocês ganharam, vocês vão ver que tem bloquinhos aqui, tá? Então você pega esse bloquinho em cada mês. Espera aí, deixa eu mostrar aqui na câmera. Opa, tá aparecendo a imagem, né? Tá. Tem um bloquinho aqui, ó. E você vai ver que é bem fininho, você segue a sequência desse bloquinho aqui e você vai fazendo aí o teu planejamento do mês na reunião da riqueza. Acabou o bloquinho, você vai lá olhar os teus investimentos, tá? Então, 15 minutos no mês bastam para vocês, tá bom? Eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre fundos imobiliários ou se eu posso passar aqui para o próximo investimento. Tem dúvidas sobre fundos imobiliários? Pode escrever aqui no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá? Quem tiver, me fala, ou se não tiver, eu passo aqui para o próximo investimento. Porque os fundos imobiliários, gente, eles são fundamentais para a carteira, para uma carteira equilibrada. Todo mundo quer ter renda passiva, todo mundo quer ter uma segurança financeira, tá? Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Tá todo mundo tranquilo aí? Ficou bem claro? Tá. Mas fiquem à vontade, tá? A Mônica perguntou aqui, ó. Devo reinvestir até qual momento? Até você ter o montante que você deseja. Ah, como assim, Jaque? Vamos lá. Qual o teu objetivo com fundos imobiliários? Viver de renda? Ok. Se é viver de renda, quanto é viver de renda para você? Quanto por mês? Não, Jaque, é comprar um apartamento para o meu filho. Ok. Então, o teu objetivo, ótima pergunta, tá, Mônica? O teu objetivo, ele vai definir o montante que você quer ter de fundos imobiliários. Sempre pensa na lógica dos imóveis. Ah, Jaque, eu quero, por exemplo, comprar um apartamento de R$ 200 mil para minha filha. Você vai pagar um financiamento para chegar naqueles 200 mil, não é? Jaque, eu quero ter uma renda mensal com imóveis de R$ 3.000. Ok, para você receber 3 mil por mês com um imóvel físico, você precisa ter um apartamento de pelo menos 600 mil, porque hoje a média aqui no Brasil é de 0,5%. Já para você ter 3 mil com fundos imobiliários, você precisa da metade disso, 300 mil, tá? Então, preste atenção. Você vai investir até o valor em que você quer chegar. Então, qual é o ideal?
Quanto você quer ganhar por mês? Ah, eu quero 3.000, eu quero 2.000, eu quero 1.000. Aí, esse valor que você quer, ele pode ser ali 1% do montante. É como um imóvel, tá? Sempre pensa no imóvel. Então, você vai investindo até chegar naquele valor que você quiser. Para cada um é um objetivo. Já que eu quero viver de renda, eu quero ter uma renda mensal de 500 mil, não, né? De uma renda mensal de 5.000. Você vai investindo até você ter um montante, por exemplo, de 500 mil. Se você fosse juntar 500 mil para comprar um imóvel, você teria 2.500 por mês. Isso se você não estivesse pagando um financiamento, tá bom? A Mônica falou: quando receber os dividendos estipulados, posso parar de reinvestir nessas carteiras? Sim, você vai investindo até o momento em que você achar que não precisa mais. Você é que decide. É que o valor é muito pessoal, né, Mônica? Talvez para você, R$ 1.000 seja o ok para essa renda passiva. Já para Zefira seja 3.000. Já para Neilane seja 10.000. Então, para cada um é um objetivo. Chegou no valor em que você quer, não precisa mais investir, tá bom? Posso. A Zefira falou: posso falar os investimentos que fiz para você ver se fiz certo? Claro, fica à vontade. Você pode falar, você pode escrever, pode abrir sua câmera, como você quiser. Por quê? O que você falar para os outros também vai ser um aprendizado, né? Ó, ela escreveu: fiz investimento XPML 11, KNRE 11, provavelmente, você botou I, né? Então, XPML 11 é o fundo imobiliário de shopping center. Excelente investimento. Por quê? Aqui no Brasil, investir em shopping é um ótimo negócio, tá? Porque o shopping é um centro de lazer para o brasileiro. Então, é uma fonte de renda inesgotável aí. Se for, é que você escreveu KNRI, não sei se é o KNRE 11, tá? Me diz se é. Um fundo imobiliário bem robusto também, tá? Excelente. O BTLG 11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos excelente também, administrado pelo BTG, excelente, tá? JBSS3 é uma ação. E essa é uma das melhores ações do Brasil, sem sombra de dúvidas. A JBS, para quem não sabe, gente, é a dona da Friboi. Então, é um frigorífico, é uma empresa do setor de proteína animal, excelente para todo mundo começar a estudar para investir. Por quê? Quando você investe na JBS, você está lucrando com o setor de proteína animal que cresce muito no Brasil. Então, a JBS, por exemplo, é dona de marcas como a Friboi, a Doriana, marcas muito famosas que estão na mesa do brasileiro. Quando eu vou investir em ações, eu vou focar em empresas que estão presentes na mesa do brasileiro, independente da crise. Quem aqui deixa de comer? Tendo pandemia, não tendo pandemia, trocando presidente, tendo crise financeira, graças a Deus, a gente dá um jeito para conseguir comprar comida. Então, investir em empresas como a JBS é um ótimo negócio, tá bom? Então, sim, Zefira, os seus investimentos estão excelentes. Você fez uma boa diversificação. Você investiu em fundos imobiliários de renda urbana, como o caso do KNRE. Você investiu em fundo imobiliário de shopping, que é o XPML 11. Investiu em fundo imobiliário de galpão logístico, que é o BTLG. E investiu em uma ação muito promissora e que já dá excelentes resultados, que é a JBS, tá? Fez muito bem, parabéns, está fazendo a lição de casa, é uma das alunas mais aplicadas aí, a Zefira, do curso do Zero aos Primeiros Investimentos, né? Quem ainda não está investindo, calma, você vai chegar lá, tá? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo. A gente passa uma vida inteira sem saber investir. Claro que quando a gente começa a aprender, a gente quer fazer rápido, né? A Mônica falou: como saber se o valor que está o fundo imobiliário é o momento certo para investir? Devo avaliar algum indicador específico? Sim, Mônica. Dentro do curso, você tem uma aula que é como escolher o melhor fundo imobiliário, tá? Nessa aula, você recebe o checklist do fundo imobiliário perfeito. Lá no checklist do fundo imobiliário perfeito, você vai ver um indicativo que é o valor patrimonial. Eu não quero complicar muito aqui, gente. Lá na aula vocês vão entender isso no detalhe, tá bom? Mas olha só, o valor patrimonial é o preço que aquele fundo imobiliário deveria estar.
Geralmente, quando um fundo imobiliário está excelente de comprar, ele está abaixo daquele valor patrimonial. É mais ou menos assim. Ah, vamos supor que a Vanessa queira me vender um apartamento. E eu sei que aquele apartamento da Vanessa, ele custa 400 mil no mercado, em média. Mas a Vanessa está precisando muito vender aquele apartamento, e o Brasil está passando por uma crise, e o bairro dela não anda muito seguro. Eu sei que vale 400 mil, mas eu vou fazer uma oferta para ela por 340 mil, ela vai aceitar. Então, o valor patrimonial, o certo, o valor justo daquele apartamento seria 400 mil, mas ela está vendendo por 340. Então, está abaixo do valor patrimonial, tá? No site do Founds Explorer, a gente consegue ver isso melhor. Então, lá no curso, na aula de como escolher o fundo imobiliário, eu abro a tela do Founds Explorer e te mostro ali no detalhe onde você vê o valor patrimonial. Geralmente eu gosto muito de ver esse indicador para você ver se está barato para comprar, tá? Mas você não vai olhar só esse indicador, você vai olhar os dividendos. Lá no checklist eu te mostro que os dividendos, o valor patrimonial, a qualidade dos imóveis daquele fundo imobiliário, principalmente, tá? Mas como você está perguntando se é o momento certo para investir em relação a preço, o valor patrimonial é ideal, tá bom? Mais alguma pergunta sobre fundos imobiliários, gente? Hum, o checklist do Fundo Imobiliário Perfeito, você baixa e eu recomendo que você imprima, tá? Tá lá na aula de como escolher o melhor fundo imobiliário. Tem uma aula de como usar o checklist, tem o checklist e tem a aula de avaliação do fundo imobiliário. A Zefira escreveu: investi também no MXRF11. Esse foi o primeiro que fiz. Me senti segura em continuar a investir. Estou pensando em investir mais. O que você acha? Esse é um fundo de papel, tá? Gente, o que é um fundo de papel? É um fundo lastreado em dívidas do setor imobiliário. Eles são excelentes porque eles tendem a pagar mais. Como assim, já que uma dívida do setor imobiliário? Bom, vamos supor que eu, a Renata e a Neilane resolvemos construir um prédio, tá? A gente construiu esse prédio para vender. Esse prédio tem 30 apartamentos. A gente vendeu os 30 apartamentos. Mas você concorda comigo que a maioria das pessoas que compram imóveis, elas compram financiado em 30 anos os imóveis? Então, eu tenho muito dinheiro para receber ao longo de 30 anos, mas eu quero antecipar esse dinheiro. Então, eu posso vender essa carteira de dívida para, por exemplo, algum fundo antecipar esse dinheiro e perder os juros para eles. Então, os fundos imobiliários de papel, geralmente, eles funcionam assim, recebendo essas dívidas do setor imobiliário. São excelentes, tá? Por que que eu não falo eles aqui de cara? Porque eu prefiro que você invista antes em fundo mais simples de entender. Então, começa a investir num de shopping, num de galpão logístico, no do agro, que você entende como funciona o shopping, você entende como funciona um galpão logístico, para que o seu cérebro vá se sentindo mais confortável, depois você passa para o de papel, tá? É excelente, sim. Desde que diversifique. É porque você já está mais avançadinha aí, né, Zefira? Tá bom, gente? Então, ó, acho que de fundos imobiliários a gente falou bastante aqui. Se depois surgir alguma dúvida, no momento em que você estiver assistindo a aula lá dentro do curso, não deixa de mandar pergunta. Lembra que embaixo de cada aula tem dois tipos de suporte, tá? Tem o suporte imediato, que a gente tem uma inteligência artificial que assistiu todas as minhas aulas e ela responde o que você perguntar de acordo com a aula. É uma inteligência artificial, é um robozinho. E tem o suporte humano, que é a minha equipe, treinada por mim, supervisionada por mim. E eu olho lá toda semana as respostas, tá? Esse você não consegue imediatamente, a menos que você dê a sorte da pessoa estar ali, tá? É em horário comercial. Então, você está estudando ali de madrugada, quer uma resposta imediatamente, usa o tutor, né? Chama de tutor da inteligência artificial. Não, já que eu quero falar com o humano. Aí você bota ali, assim que der o próximo horário comercial, a gente vai responder. Combinado? Então, vamos lá. Vamos passar para o próximo investimento, que são as ações. Eu sei que eu já estou aqui avançada na hora com vocês, né? Não quero passar muito da hora que eu prometi para vocês.
que é uma hora de mentoria, que eu sei que vocês têm muita coisa para fazer. Vou tentar me antecipar aqui, tá bom? Então, aqui eu quero falar de ações. Gente, preste atenção. As ações, elas são muito importantes para o acúmulo de patrimônio. As ações, elas são essenciais para quem quer acumular riqueza, para quem quer fazer dinheiro rápido. Então, quando eu vou investir em ações, eu esqueço a ideia da renda mensal dos fundos imobiliários, né? Eu esqueço a ideia de ganhar bem pouquinho, mas ter previsibilidade, como no Tesouro Direto. Aqui é aceleração de riqueza. Então, uma boa carteira de investimentos, uma carteira equilibrada, ela vai ter, ó, a Zefira está escrevendo, a inteligência artificial me ajudou muito. Por quê? Não é uma inteligência artificial do Google que você vai perguntar e vai responder de acordo com o Google, não. É um tutorzinho que assiste todas as minhas aulas e, de acordo com o que eu ensino, ele te responde, tá? É uma super tecnologia que a gente investiu para colocar lá para vocês no curso, para acelerar, que às vezes você quer uma resposta ali imediata, tá? Então, olha só, presta atenção. Nas ações, você foca no ganho de muito dinheiro. Só que quanto mais possibilidade de ganho, mais volatilidade eu tenho. O que é volatilidade? O dinheiro pode subir e descer. Ah, já que eu não quero volatilidade nenhuma. Ok, você vai ficar a vida inteira ganhando 13, 14% e tá tudo bem. Cada um tem o seu ritmo. Agora, se você quer acelerar, tem que investir um pouco em ações, tá? Mas o saudável é diversificar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de ações excelentes, que, no meu ponto de vista, são muito seguras para um iniciante, que são de empresas gigantes aqui do nosso país. Então, a primeira delas é a Embraer. Presta atenção. Olha só. Daqui a pouco eu já falo sobre essa questão do que fazer quando a ação cai, tá? Já vou falando aqui, vocês já vão entender a lógica. A gente tem aqui a Embraer. A Embraer é uma empresa que faz aeronave, gente. Nossa, já que é seguro? Eu te pergunto, o que você acha? Se hoje eu te falasse, oi, tô abrindo uma empresa de construir aeronaves, quer investir? Você ia falar, quero, mas não tenho grana. Só que na Embraer dá. Por quê? Hoje, para você comprar uma ação da Embraer nesse momento, tá R$ 56. Então, a Embraer, no último ano, ela teve uma valorização de 161%. Já que o que isso quer dizer, 161%? Eu não entendo de percentual. Lembra que eu te falei que a poupança rende 7% no ano? Caramba, você poderia ter ganhado 161% na Embraer. Em valores absolutos, quer dizer que se você investiu, por exemplo, R$ 21.000, em um ano você teria transformado 21 mil em R$ 56.000. Se você investiu R$ 210, você teria transformado R$ 210 em R$ 560. Se você investiu R$ 2.100, você teria transformado 2.100 em 5.600. Só de valorização. Só que preste atenção, Mônica, essas ações, enquanto elas sobem, elas também descem um pouquinho. Você consegue ver aqui no gráfico, ó, não precisa saber ler gráfico, gente. A maior bobeira é você achar que precisa entender de gráfico para investir. Só estou te mostrando o comportamento da ação. Tá vendo quando eu vou aqui na linha verde, que mesmo quando ela sobe, ela vai caindo um pouquinho também? Então, o que que eu devo fazer? Todo mês eu invisto um pouquinho. Não adianta, eu vou botar em um mês R$ 10.000 em uma ação e vou esperar que ela só suba. Não. Vai diluindo. Todo mês investe um pouquinho. Por quê? No mês você pegou ela por 21, no outro mês você pega por 23, no outro mês você pega por 30. Você vai ter o que eu chamo, o que eu te ensino lá no curso de preço médio. Você não vai ficar com essa sensação, ó, que a Mônica tá. Já estão caindo em 16%, porque cai mesmo, cai e sobe, cai e sobe. As ações, elas são precificadas a cada segundo. Hoje, se eu pegar, por exemplo, a casa da Mônica e falar, Mônica, vou trazer um corretor para ver quanto tua casa vale hoje. Ah, vale 500 mil. Amanhã eu vou trazer o corretor. Ah, hoje, não sei, hoje está valendo uns 480 mil. Então, assim, as coisas, elas têm mudança de preço toda hora. Só que ninguém fica precificando toda hora. Nas ações, precifica toda hora. Então, você não pode ficar à mercê. Ai, meu Deus, perdi. Ai, meu Deus, ganhei. Quando de fato você perde e quando de fato você ganha? Você ganha ou perde quando você vende a ação. Então, se a ação caiu 16%, quer dizer que você perdeu? Não. Ela oscilou 16%. O que que você vai fazer? É uma ação de uma boa empresa? Compra mais um pouquinho para você melhorar o preço médio, tá bom?
Então, aqui eu tenho um exemplo da Embraer. A Embraer, gente, ela deu de lucro para quem entrou na Embraer um ano atrás. Então, por exemplo, quem era meu aluno um ano atrás, investiu na Embraer, ganhou 161% em um ano. Quando a poupança está pagando 7%, quando um CDB está pagando 14% no ano. Eu acelerei os meus ganhos aqui em quase 20 anos de poupança em apenas um ano dessas ações. A Prio, que é uma empresa do setor de petróleo e gás, essa que eu sempre falo para vocês, desde 2015, ela teve uma valorização de 9.000%. O que isso quer dizer? Quem investiu em uma ação que custava 44 centavos em 2015, hoje essa ação vale R$ 42. Caramba, imagina uma pessoa transformou aí R$ 4,50 em 420. Essa pessoa transformou aí R$ 400 em muito dinheiro. Você está entendendo? Então, olha, 9.504% de lucro de 2015 até agora. Quando a poupança dá 7% no ano, então na poupança nesses 10 anos aí eu teria 70%, se eu for contar um juros simples, aqui eu tive 9.000% de valorização do meu dinheiro. Aqui eu tenho a WEG também. A WEG é uma empresa que provavelmente você tem algum produto da WEG e nem sabe. Por quê? A WEG, ela produz motor de geladeira, motor de máquina de lavar roupa, de secar roupa, um monte de coisa. Tinta especializada para pintar geladeira, para pintar a indústria, painel de energia solar. Então, a WEG é uma empresa que está na base da nossa economia, está presente na casa de muitos brasileiros que nem sabem que ela está lá. Você talvez não conheça porque ela não faz propaganda diretamente para o cliente final, mas ela está dentro dos produtos que estão na sua casa. Então, é uma empresa que está ali na base da nossa economia também. A WEG, no último ano, mesmo num ano difícil, num ano de crise, no último ano a WEG deu 54% de lucro. O que quer dizer que se você investiu, por exemplo, R$ 34.000 na WEG, você transformou 34 mil em R$ 52.000. Se você investiu R$ 3.400 na WEG, você transformou 3.400 em R$ 5.200 e por aí vai. Então, assim, o ideal é você investir nessas empresas seguras e rentáveis. Então, para esse ano, o que que é bom? Onde que é bom a gente investir? Em empresas que estão na base da economia. Ah, parece até que todo ano eu acabo falando isso. Por quê? Gente, sempre parece que a gente vai sair de uma crise e a gente entra em outra. O Brasil está numa crise econômica louca. Então, assim, onde que eu vou investir? Em empresas de petróleo e gás, empresas do setor de alimento, como, por exemplo, a JBS, empresas de supermercado, como o Carrefour, empresas de energia elétrica, como a Taesa. Lá dentro do curso, você tem acesso ao grupo secreto de dicas, tá? Esse mês eu também mandei a carteira recomendada de ações para esse mês. Todo mês, no comecinho do mês, entre o dia 1º e o dia 5, os meus alunos recebem a carteira recomendada de fundos imobiliários e a carteira recomendada de ações para aquele mês, tá bom? Então, vai lá no módulo 1 do teu curso, entra no grupo secreto e lá você vai conseguir ver as carteiras recomendadas todo mês. A carteira recomendada, ela é um norte, mas dentro do curso eu te ensino a escolher as ações, tá? Então eu te ensino a escolher as ações lá no curso de acordo com a análise fundamentalista, que é a análise da qualidade da empresa. Você não precisa saber ler gráfico, é besteira isso, tá? Para quem está investindo de forma simples ali, só para aumentar os seus ganhos. Só precisa ler gráfico quem vai viver de investimentos, tá bom? Então, você vai escolher as empresas de acordo com a qualidade dessas empresas, o que é análise fundamentalista, eu te ensino lá no curso de forma bem simples. Também te ensino os indicadores, se você quiser aprender, e você tem as carteiras recomendadas lá no grupo para você escolher, ok? A Mônica falou, mas nessas quedas é possível perder o capital investido, Mônica? Você só perde se você vender. Vou dar um exemplo aqui. Eu já que tenho um carro, tá? É que carro é ruim porque carro só desvaloriza. Vou pegar uma casa, tá?
Eu já que tenho uma casa de praia que vale 500 mil reais. Eu paguei 500 mil nessa casa, então eu sei que eu investi 500 mil. Só que aí eu chamei um corretor lá e esse corretor falou: Poxa, Jaque, hoje você não consegue mais vender essa casa por 500 mil. Hoje, se você tiver que vender essa casa, a gente vai vender ela por 450 mil. Quer dizer, Mônica, que eu perdi 50 mil reais se eu não vender a casa? Não. O que que aconteceu? Uma oscilação no meu patrimônio. Agora, se eu falar, não, mesmo assim eu preciso vender essa casa, eu vou vender por 450 mil. Aí eu perdi. Se eu não vendi, eu não perdi. É uma oscilação no patrimônio, tá bom? Você só vai vender se você precisar muito. Não tem sentido você vender uma boa ação porque ela caiu. Não faz nenhum sentido. As pessoas que não sabem investir, o que que elas fazem? Elas compram sempre quando a ação tá cara. Então todo mundo falou assim: a ação valorizou, vamos comprar. Aí todo mundo falou: ai meu Deus, a ação caiu. Aí ela vende. Eu só vou comprar caro e vou vender barato. Então caiu a ação, é de uma boa empresa, você compra mais daquelas ações para você ter um bom preço médio. Você não perde dinheiro se você não vender a ação. Você só vê a oscilação do seu patrimônio. Por isso que tem que ter estômago, né? Para você ver o dinheiro subindo e descendo, mas você não perde, você só vê a oscilação. Por isso tem muita gente que fala: ah, Jaque, eu vou começar investindo em Bitcoin. Não vai. Se você não investe nem em ações, o Bitcoin, gente, do mesmo jeito que ele está 100 mil hoje, amanhã ele pode estar 50 mil dólares. Então, assim, se você não tem estômago para ver uma queda de 10, de 20, de 25% em ações, você não vai conseguir ver uma queda de 100 mil, de, por exemplo, em percentual, de 50, 60, 70% numa criptomoeda. Então, começa devagar, começa pelas ações para você ir sentindo. Mas você não perde, você só vê a oscilação, só perde se vender, ok? E, por último, mas não menos importante, os BDRs. Alguém que está aqui ao vivo já investe em BDR? Deixa eu saber. Não? Gente, o BDR está querendo, a Zefira. Olha só, o BDR é um nome chique, tá? Brazilian Depositary Receipts. O BDR é um pedacinho de ações americanas gigantes. Então, o BDR, por exemplo, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, da Disney e do Google, né? Então, tem The Walt Disney Company, que é o BDR DISB 34, e tem o Alphabet, que é o Google 34, que é do Google. Para quem não sabe, a Alphabet é a empresa do Google, dona do Google, tá? Então, hoje, para você pode investir diretamente nas ações do Google. Você pode sim investir diretamente nas ações da Disney lá nos Estados Unidos, mas você precisa de uma grana preta. Por quê? Você vai investir em dólar. Lá no curso eu te ensino a investir lá através da Evernote, tá? Então, já que eu tenho uma boa grana, eu tenho milhares e milhares de reais, é melhor você investir direto nas ações, tá? Então, uma ação do Google aí, você vai precisar de algumas centenas ou até milhares, dependendo da época em que você entrar aí, de reais. Porque a nossa moeda é fraca, nesse momento está mais fraca ainda. Então, se você tem muito dinheiro para investir, não precisa olhar o BDR, tá? Milhares e milhares, já que eu tenho 20, 30, 50, 100 mil para investir em ações americanas. Não preciso olhar para o BDR. O BDR é para quem tem menos de 20, 30 mil reais para investir em ações americanas. Quem quer investir 100 reais, 50 reais, mil reais, 2 mil reais, tá? Então, o BDR é um pedaço da ação americana aqui no Brasil. Então, quando eu invisto num BDR da Disney, eu vou acompanhar a valorização das ações da Disney. Quando eu invisto num BDR do Google, eu vou acompanhar a variação das ações do Google. Então, é uma forma fácil, barata e democrática, digamos assim, dos brasileiros investirem nas gigantes americanas. Então, é legal para você diversificar o teu dinheiro, para você parar de deixar dinheiro só no Brasil, mas você não tem muito dinheiro, você não quer nesse primeiro momento. Então você vai investir em pedacinhos dessas ações americanas, tá? Então olha só que interessante. Quem investiu no BDR da Disney no último ano teve 49% de lucro, 49% de valorização. Pagou R$ 29 lá em
Janeiro de 24, hoje está valendo R$ 43. Quem investiu no BDR do Google teve uma valorização de quase 70%. Olha que interessante, 10 anos de poupança em apenas um ano. Olha o poder de aprender a investir, né? Você acelera os teus ganhos. Então, o BDR, ele é muito legal para você diversificar, para você investir no exterior, dolarizar a tua carteira. O que que é dolarizar? Também ganhar um pouco em dólar, tá bom? É muito legal para investir em BDR. É da mesma forma que você investe em ações. Tem aula de BDR lá no curso do Zero aos Primeiros Investimentos, tá? É pelo mesmo lugar das ações, na mesma conta, sem burocracia. Mesma conta, em reais, você só vai escolher através do código. Então, o Google é o Google 34, a Disney é a Disby 34, tem a Pfizer também, que é um laboratório bem famoso, que é PFIS 34. Deixa eu escrever aqui no site para vocês. PFIS 34. A Zefira falou: você recomenda comprar dólar? Gente, o dólar é uma reserva. Desde que o mundo é mundo, não. O ouro é uma reserva, né? Desde que inventaram o ouro, mas o dólar é uma boa reserva financeira, assim, há muito tempo. Só que o ideal é que você compre dólar numa carteira digital. Eu não recomendo ter muito dólar em casa hoje em dia, não é muito seguro, né? Mas sim, ter dólar é sempre um bom negócio, até porque o dólar é uma moeda que está sempre valorizada em relação ao real. Não acho que é a melhor coisa do mundo, né? Você pode, por exemplo, dolarizar os teus investimentos assim, investindo em BDR ou investindo em ações americanas. Mas se você tiver grana para isso, pode ir comprando dólar, principalmente se você pensa em fazer uma viagem para o exterior. Mas nesse momento o dólar está altíssimo, né? Então é melhor esperar ter uma queda caso tenha, né? Comprar. Mas assim, em casos de, eu quero ter uma reserva de dólar em casa, eu vou fazer uma viagem internacional. Fora isso, pode dolarizar a tua carteira de outras formas, tá bom? E aí, gente, a gente parte aqui, agora que você entendeu os melhores investimentos para esse ano, para o alinhamento de objetivos. Poxa, não sei, Jaque, para que que eu quero investir? Aí fica complicado, porque você não vai saber nem qual investimento escolher. Então, qual é o melhor investimento, Jaque? Poxa, o melhor investimento para Renata é um, para Zefira é outro, para Mônica é outro, para Vanessa é outro, para Neilane é outro, para Jaque é outro, né? Qual é o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que atende ao teu objetivo. Então vamos lá. Jaque, eu quero ter uma reserva de emergência, o Tesouro Selic. Eu quero ter mais dinheiro no exterior, porque eu tenho muito medo do risco Brasil. Eu tenho, por exemplo, o sonho de morar no exterior, ou eu quero fazer uma viagem internacional. Aí você investe em BDR. Eu, Jaque, preciso de uma renda mensal. Preciso aumentar meus ganhos, preciso antecipar minha aposentadoria. Aí entram os fundos imobiliários. Eu, já que preciso ganhar dinheiro rápido, entram as ações. A verdade é que a maioria de nós precisa de todos esses objetivos. Então, você vai diluir. Então, hoje, você tem R$ 400 para investir? Pega 150, investe para tua reserva de emergência. Pega R$ 100, investe em fundos imobiliários para tua renda passiva. Pega R$ 50, investe em ações. Pega mais R$ 100, investe para tua aposentadoria. Então, divide de acordo com os teus objetivos. Como que você vai fazer esse alinhamento para esse próximo ano? Defina metas realistas. Lá no curso você tem uma aula de definição de objetivos. É muito importante. Senta com a pessoa com quem você divide a vida, com seu marido, com a sua esposa, ou se você é uma pessoa sozinha, amanhã, não deixa passar mais nenhum dia, no próximo sábado, no próximo domingo, e define alguns objetivos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo é de 0 a 1 ano. Por exemplo, quitar algumas dívidas, criar a minha reserva de emergência, reformar a minha sala, comprar um computador, coisas para você realizar em um ano. Cuidado, gente, para não cair na armadilha de objetivos inalcançáveis. Você nunca investiu R$ 1.000. Aí, esse ano, você quer, por exemplo, reformar a tua casa toda. Cuidado. Calma, uma coisa de cada vez. Então, objetivos possíveis, porque senão você só vai se frustrar. Então, o meu desafio para você é que você crie pelo menos 6 metas para esse ano: duas de curto, duas de médio e duas de longo prazo, tá?
Médio prazo é de 1 a 5 anos. Então, fazer uma viagem internacional com a minha família, vou começar a investir agora. Trocar de carro, realizar um grande curso, por exemplo, uma faculdade, uma pós-graduação. E longo prazo, a partir de 5 anos, comprar a minha casa, planejar minha aposentadoria, investir para a faculdade dos filhos. Faz assim, pega o teu planner, tá? E aqui no planner tem a folhinha de definição de objetivos e metas. Então, na folhinha de definição de objetivos e metas, escolhe pelo menos 6. Aqui tem espaço para todas, tá? E aí você vai lá, faz primeiro uma lista assim. Ah, 2 de curto prazo. Quero comprar um computador para o meu filho e quero trocar o sofá. Ok, isso é possível dentro de um ano. Poxa, quanto isso vai me custar? Ah, um computador vai custar uns R$ 3.000, um sofá vai custar uns R$ 3.000 também. Opa, para esse objetivo eu preciso de R$ 6.000. Tá bom, eu tenho 12 meses para guardar esse dinheiro. Onde eu vou investir? Para o curtíssimo prazo, gente, pode deixar no Tesouro Selic mesmo, porque você vai tirar a qualquer hora, tá bom? Ah, agora eu quero 2 de médio prazo, Jaque. Eu quero viajar para a Itália com o meu marido daqui a 2 anos. Ah, mas está tão longe, né? Não vou começar a planejar agora. Vai, porque olha só. O pobre, e quando eu falo pobre, eu falo a cabeça de pobre. Eu não falo pobre a pessoa que tem pouco dinheiro. A mentalidade de pobre, porque mesmo quando eu morava na favela, que eu era pobre mesmo, de bolso, eu tinha mentalidade de rico. Então, a mentalidade do pobre é aquela mentalidade do sonho. Ah, gente, se eu ganhar na Mega da Virada, ah, eu vou para a Itália com meu marido. Ah, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar uma casa para minha mãe. Isso é aquela mente da pobreza, da escassez, que só depende da sorte. Ah, se eu ganhar numa aposta, ah, se eu ganhar na telecena, sabe? E aí você tem aquela cabeça de que depende da sorte. Qual é a mente do rico? Vai demorar 5 anos para eu levar meus filhos para Disney, mas eu vou levar. Se o menino tem 10, eu vou levar ele com 15 e eu vou começar a guardar desde já, tá bom? Então tenha a mentalidade de rico, de milionário. Lá dentro do curso também vocês ganham uma aula com resumo dos principais livros, né? E tem esse aqui que é Os Segredos da Mente Milionária. Então, por favor, ouçam lá o meu resumo que eu dou para vocês. Inclusive, eu deixo um mapa mental desse livro lá para vocês, tá bom? E aí você vai definir, por mais que pareça difícil. Bom, então, para a compra do sofá, todo mês eu vou destinar R$ 200 aqui. Para fazer a viagem para a Itália, também vou destinar aqui R$ 300 todo mês. Já para comprar a minha casa, eu vou destinar aqui R$ 1.000, R$ 500, R$ 200, sei lá. Só que aí você vai parar de ficar gastando dinheiro com tudo e não realizando nada e vai começar a direcionar o teu dinheiro. Os investimentos, eles têm esse poder, tá? Aí utiliza essa técnica que eu deixei aqui para vocês, SMART, que são esses objetivos, eles têm que ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. O que é isso? Específico. Ah, eu quero comprar uma casa. Tem casa de R$ 100 milhões e tem casa de R$ 100.000. Como é essa casa que você quer comprar? O teu cérebro precisa dessa imagem. Faz o teu quadro dos sonhos. Lá no curso eu te ensino sobre o quadro dos sonhos. Como é essa casa? Pega o teu planner e escreve. Tem 3 quartos, tem 2 quartos, custa 400 mil, custa 100 mil, custa 200 mil, custa 1 milhão. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável. O que que é mensurável? Quando eu chegar naquele valor, eu conseguir. Então, ah, eu quero ficar rico. Não é mensurável ficar rico. Por quê? Ficar rica para mim pode ser ter 50 milhões na conta. Ficar rica para Renata pode ser ter uma renda de 10 mil por mês. Então, tem que ser mensurável. O que que é mensurável? Eu consigo medir. Opa, cheguei na minha liberdade financeira. Agora eu tenho R$ 10.000 por mês entrando na minha conta. Opa, consegui juntar R$ 6.000 para comprar o sofá e o computador. Alcancei a meta. Não é assim, reformar a minha sala toda. O que é reformar a sua sala toda? É trocar a cortina, trocar o sofá e comprar uma televisão nova? Isso é mensurável. Reformar a sala toda pode ser uma coisa infinita. Ah, depois que você fez tudo o que queria, agora você vai mexer no teto, agora você vai mexer no piso. Isso só vai te cansar e te esgotar. Alcançável, uma coisa real, dentro da tua realidade. Cuidado, a internet hoje engana muito, né? Hoje eu estava meditando num versículo de manhã que me pegou em cheio.
Nossa, aquele versículo me pegou em cheio. E eu tenho muito cuidado com as coisas que eu compartilho nos stories, tá? Hoje eu tenho 255 mil pessoas, são vidas que me seguem no Instagram. Então eu não fico colocando coisas absurdas nos stories. Ai, meu Deus, olha isso aqui, porque as pessoas acham que aquilo ali é a vida 24 horas e não é. Então hoje eu estava meditando num versículo que era uma fala muito dura de Jesus, né? Falando assim: ai de vocês, doutores da lei, que ficam, mais ou menos assim, tá? Tá lá em Lucas, que ficam ensinando para as pessoas a fazerem coisas inalcançáveis que vocês mesmo não fazem, não tocam nessas leis nem com um dedo, alguma coisa assim, né? Era uma fala de Jesus dizendo que cuidado com essas pessoas que ficam mostrando coisas inalcançáveis que elas mesmas nunca alcançaram. Então, você vê pessoas viajando o tempo inteiro, trocando de carro, trocando de casa, você não sabe a que custo. Tem muito vizinho teu que hoje você está vendo com um carro de 200 mil, que ele não dorme, porque aquele carro nem é dele, aquele carro está em busca e apreensão. Então, olha para você, silencia essas vozes exteriores, sabe? Cuidado com os stories que você vê, com gente mostrando vida perfeita o tempo inteiro. O importante é o teu objetivo mensurável e alcançável para você e para sua família, tá bom? E aí, gente, dentro disso aqui, você precisa começar a ter esse ano organização e controle do teu orçamento. Aí, nisso aí, vocês vão usar o planner financeiro que não tem erro, tá? Vocês ganham o planner aí nesse formato para imprimir, você pode imprimir ele bem lindão, assim, numa gráfica, tá? Bem bonitão assim mesmo. Ou você pode imprimir assim, como uma apostila na tua casa mesmo, manda só encadernar. Fica grandinho assim. Então, no planner, você tem o bloquinho, ó, do mês, que dá isso aqui. Então, você vai pegar esse bloquinho e no planner tem a sequência lógica. Então, você vai preenchendo só as folhinhas aqui com as informações, você já consegue fazer a organização e o planejamento financeiro daquele mês. Não tem muito erro, segue a regra 50, 30, 20, tá? Opa, pintou uma pergunta aqui, peraí. Jaque, tem indicação de carteira com o melhor momento de vender ações ou FIIs? Gente, fundo imobiliário, qual é o melhor momento de vender? Quando você não quiser mais receber os dividendos. É igual uma casa. Eu tenho uma casa, essa casa valorizou, não me interessa mais receber o aluguel, eu vou vender, tá? As ações você vende quando você achar que já chegou no valor suficiente que você queria ganhar. Então, aquela ação subiu 40% para você, tá bom? Pode vender. Não existe ninguém nesse planeta que vai te dizer: essa ação aqui chegou no máximo, nunca mais ela vai valorizar mais do que isso. Não tem como, não tem como você saber. Então, é você que decide. Opa, bom, eu investi 1.000, agora eu já estou com 2.500. Vou vender essa ação, estou precisando dessa grana para fazer uma viagem, para comprar um computador. Por isso que o teu objetivo é o teu guia, tá bom? Tem como investir em alguma carteira e indicar um beneficiário, tipo Previdência, ou já teria que investir no CPF do beneficiário? Caso contrário, ficaria para os herdeiros legais? Fica para os herdeiros legais, tá? Todos os investimentos que você faz, eles ficam para os herdeiros legais. Vai para inventário em caso de morte. Então, tesouro, ações, fundos imobiliários e os herdeiros, eles vão receber ali de acordo com o inventário. Mas, por exemplo, eu quero investir especificamente para uma pessoa. Ensina essa pessoa a investir. Ela vai investir no CPF dela, tá? O que você investe no teu CPF fica para os herdeiros legais. A menos que em algum momento você bote isso num testamento, né? Mas estou falando assim, de forma automática, vai para os herdeiros legais, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu passar aqui, peraí. Eu deixei para vocês, gente, esse site aqui que é o Mobius, tá? Eu até botei o link ali porque esse material vai para vocês, então eu cliquei e veio para cá. O Mobius é um bom site e um app também para você organizar as suas finanças. Então, de repente, você é uma pessoa que não quer o planner físico, assim, não quer escrever, você é mais do digital. Pode usar o Mobius, tá bom? Pode usar o Mobius aqui que vai ser excelente para vocês. Deixei aqui o link para você, tá? Esse material vai para vocês. E aí, o mais importante é que você aprenda a investir e invista para realizar seus sonhos e objetivos, proteger seu patrimônio, gerar renda passiva
e acumular riqueza. Para fechar com chave de ouro, eu fiz uma simulação aqui para que você se empolgue e comece a investir o quanto antes, tá? Muitas pessoas perguntam, Jaque, eu tenho algum dinheiro para dar entrada no imóvel? Eu dou uma entrada e financio ou eu guardo esse dinheiro? Então, eu fiz uma simulação aqui só para você ver como você pode ganhar dinheiro com esse conhecimento que você está adquirindo aqui, tá? Então, o que que eu fiz nessa simulação aqui? Eu botei um valor inicial de 50 mil. Então, muita gente fala, já que eu vendi um carro e posso dar uma entrada de 50 mil. E por mês você investiria aí R$ 650, com juros bem conservadorzinho aqui de 13% ao ano, tá? E aí, em 120 meses, que é um período aí de um terço do tempo que as pessoas levam para comprar um imóvel. Se você pegar R$ 650 e guardar por 120 meses, você teria desembolsado, tirado do teu bolso, R$ 128 mil. Só que investindo num lugar bem conservador como o Tesouro, você receberia de graça, só de juros compostos, R$ 193.774. Isso é o poder dos juros compostos. Então, você transformaria esses R$ 650 por mês num valor de R$ 321 mil, o que te daria, por exemplo, uma renda de R$ 3.200. Olha que interessante, né? Uma pessoa que investiu aí R$ 650 nos últimos 120 meses, hoje já conseguiria ter uma renda de 3.200 por mês e um patrimônio de R$ 321 mil guardado. É muito legal, gente, você aprender a investir. E aí eu quero te encorajar. Nesse material que eu vou deixar aqui na aula para vocês, se você tocar aqui, você vai para a calculadora dos juros compostos, tá? Vai abrir aqui, ó. Na calculadora dos juros compostos, você pode brincar com isso aí. Então você coloca aqui o valor inicial, já que hoje eu tenho 10 mil, ok. E eu quero investir todo mês R$ 100. Vai colocar aqui R$ 100. E eu vou investir no tesouro mesmo. Vou ganhar 13% aí no ano. Em quanto tempo? Quero investir isso em 3 anos. Coloca aqui em meses ou em anos, tá? Você pode escolher, por exemplo, 3 anos. Aperta aqui em calcular, que ele vai fazer para você aí todo o cálculo. E aí você vai fazendo de acordo com a tua realidade. É muito legal para você saber quanto investir, por exemplo, para ter uma renda de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil no futuro. E aí você tem esse objetivo aí de uma forma mais tangível, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Ainda não. Bom, então é a hora de começar a colocar em prática. Se você ainda não começou, gente, pelo amor de Deus, tem que começar logo. Abrir tua conta na corretora, qualquer corretora licenciada serve. XP, BTG, Clear, Toro, Modal Mais. Lá no curso você aprende a escolher a melhor corretora, a abrir conta na corretora, transferir teu dinheiro para a corretora, tirar teu dinheiro da corretora, colocar o teu investimento lá, tá bom? Preenchimento da API. A API é um questionário que você responde na hora da abertura ali da conta, tá? Transferir um dinheiro para a conta da corretora para você investir. Então, você vai transferir de você para você, do CPF da Renata para o CPF da Renata na corretora. Por isso que é bom você aprender a investir. Teu dinheiro não vai para a mão de ninguém, tá? E fazer os seus primeiros 4 investimentos. Reserva, sonho, fundos imobiliários e ações no mínimo, tá? Se você tiver R$ 300, já dá para fazer esses 4 investimentos aí. Lá dentro do curso vocês têm todos esses módulos, então, para quem ainda não está muito familiarizado, no Comece Aqui você vai encontrar o link para entrar no grupo, algumas orientações iniciais ali do curso. No módulo de desbloqueio da mente milionária, a gente vai trabalhar a tua mentalidade, a gente foi ensinado a ter uma mentalidade escassa, a gente vive numa sociedade totalmente escassa, que ensina as pessoas a serem com a mente pobre. Então, aqui a gente vai trabalhar a mentalidade, tá? No módulo 3, a gente vai organizar as finanças, dominar o dinheiro. No módulo 4, a gente vai descomplicar os conceitos de investimento. Então, eu vou entender o que é uma taxa Selic, por que a poupança é uma porcaria, o que é um CDB, aquilo que a escola deveria ter ensinado. No módulo 5, você vai aprender a investir para aposentadoria, reserva de emergência, faculdade dos filhos, que é renda fixa, tá? Então, renda fixa são esses investimentos parecidos com a poupança, o tesouro, o CDB. Aí depois você vai para ações no módulo 6, que é o caminho mais rápido para você enriquecer.
Depois, fundos imobiliários para fazer renda mensal. Já no módulo 8, você vai aprender a investir no exterior. Aí tem os bônus, né? Tem as mentorias ao vivo e as gravadas. E tem outros bônus lá para vocês. Esses aqui são só os módulos principais, não os bônus. Então, para você se guiar, tem todos esses módulos. Já que eu não quero esperar fazer todos para chegar nos fundos imobiliários. A escolha é tua. Você pode começar por onde quiser. Tem uma estrutura lógica? Tem uma sequência bem pensada, estruturada, estudada por anos e validada? Tem. Mas você é o dono do teu tempo, faz da forma que quiser. O importante é que você comece. Tá? Os investimentos, eles são igual direção. Não tem como você ficar só na autoescola ou só aprender na teoria. Você tem que começar a praticar quando você vai dirigir, né? E para investir também. Então, começa ali com R$ 100, que já tá bom, só para você começar. E eu sempre gosto de terminar com essa frase, que é do Warren Buffett, o investidor pessoa física mais rico do mundo, que é: o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então, você sabe o que você está fazendo, você tem tudo o que você precisa, as ferramentas. Você é uma pessoa geradora de riqueza. Você não veio nesse mundo para ser escasso, para passar aperto, para não ter reserva de emergência. Só começa. Então, eu te desafio: abre a tua conta, define teus objetivos e investe. R$ 50, vai, amanhã, destrava, desbloqueia. Desbloqueia, tá? A Mônica falou: meu Renda Mais e Educa Mais estão caindo. Mônica, vamos lá. Isso aqui é importante antes de acabar, tá? Não cai, não tem como cair Tesouro Direto. Isso é marcação a mercado. Preste atenção aqui. O que que é o Tesouro Renda Mais? Um investimento para a aposentadoria. Então, Mônica, você escolheu lá Tesouro Renda Mais, por exemplo, 2030, não é? Então, quando você escolhe o Tesouro Renda Mais 2030, você vai receber a tua aposentadoria quando? 2030, ok? Porém, no Tesouro, você pode retirar o seu dinheiro a qualquer momento. O Tesouro garante a recompra. Então, Jaque, eu comprei Tesouro Renda Mais 2030, mas eu desisti, não quero mais não. Quero esse dinheiro agora. Aí o Tesouro, ele te oferece um valor para você se desfazer desse título. Esse é o valor que você está vendo caindo. Então, não tem por que você ficar vendo o preço do Tesouro se você não vai se desfazer do Tesouro. Então, você comprou Tesouro Educa Mais para o teu filho entrar na faculdade em 2029. A gente está em 2025. Se você quiser se desfazer desse título de 2029 agora em 2025, é aquele preço que você está vendo na tela que o Tesouro vai te pagar. Não é uma desvalorização. Isso se chama marcação a mercado. Você compra um título para receber numa data específica, mas o Tesouro te dá a liberdade de vender antes da hora. Se você quiser vender antes da hora, é aquele valor que eles estão te oferecendo. Então, combinado aqui? Não é para ficar olhando o valor do Tesouro todo dia, porque você não vai tirar esse título agora, a menos que você queira tirar agora, tá bom? Outra pergunta, Vanessa. Já que a minha família vendeu um bem e tem um valor de 400 mil para ser investido. Sou nova aqui, nunca fiz investimento. Por isso entrei no curso para aprender a investir esse valor. O que você indicaria? Vanessa, qual o objetivo? É renda mensal? Então vamos lá, vamos fazer uma conta aqui. Se você pega esse valor de 400 mil, por exemplo, e compra um apartamento, esse apartamento ele vai ser alugado em média por R$ 2.000, tá? Que é mais. Tem alguém com um microfone ligado aqui. É que é mais ou menos 0,5%, que é o valor praticado aqui no Brasil. Então, a gente quer uma renda de 2.000 por mês. Você vai pegar esse valor, vai comprar um apartamento, vai ter que cuidar do apartamento, manutenção e tal. Não, Jaque, eu quero também investir em imóveis, mas não em imóveis físicos. Se você pega esse valor e investe em fundos imobiliários, por exemplo, de forma diversificada, com uma carteira que você ganha 1% aí ao mês, você vai ter 4.000 por mês. Então, você já dá um salto de 2.000 de um imóvel físico para 4.000 e ainda isento de imposto de renda. É claro que vai depender do objetivo. Não, a gente quer aposentar a minha mãe com esse valor, a gente quer ter uma renda mensal para alguém e a gente quer investir um pouco em ações para diversificar e para dar um boom. O importante é que as pessoas que vão se beneficiar desse dinheiro estejam de acordo. Então, vamos lá. Para renda mensal, você vai investir em fundos imobiliários. Para aposentar alguém, você vai investir no Tesouro Renda Mais. Para dar um boom, para aumentar esse patrimônio, mas tendo a oscilação ali
São ações, tá? Ah, para uma reserva de emergência, Tesouro Selic. Claro que é muito dinheiro, pode diversificar. Não, a gente vai pegar esse valor, vai montar a nossa reserva de emergência. Ok, vai pegar ali 40 mil, botar no Tesouro Selic. Aí um pouco a gente quer renda mensal. Aí você vai pegar ali 100 mil, botar em fundos imobiliários, tá? Sempre diluindo. Você nunca vai investir 400 mil no primeiro mês. Você vai diluir esse valor para que você tenha mais segurança e um preço médio melhor. Então, onde que você vai investir esse dinheiro? Vai depender dos objetivos. Renda mensal, fundos imobiliários. Aposentar alguém, tesouro, renda mais. Reserva de emergência, tesouro Selic. Acúmulo de riqueza, ações. Faculdade de alguém, tesouro educa mais. Pega uma lista de objetivos e dilui esse valor ali, de acordo com os objetivos. Ah, não, já que é um dinheiro que a gente já compraria um imóvel mesmo. Aí você investe em fundos imobiliários, porque aí você vai focar na renda mensal, tá bom? Sempre o objetivo é o teu guia. Eu não posso dizer para você, investe tudo em ações, se de repente o que você quer é renda mensal. Ah, investe tudo em tesouro Selic para reserva de emergência. Não precisa de uma reserva de emergência tão grande. Então, define os objetivos de quem vai se beneficiar desse dinheiro e dilui ali de acordo com o que vocês querem, tá bom? Lá dentro do curso, tem uma aula para cada um desses objetivos, mas não sai investindo sem definir os objetivos de forma bem clara, tá? Porque se você não define os objetivos, cada hora você vai ficar botando esse dinheiro em algum lugar, acaba perdendo dinheiro no meio do caminho. E a última coisa que você pode fazer é ligar para o gerente e falar: Oi, gerente, onde que eu boto 400 mil? Ele vai falar: Ah, numa previdência, ah, num CDB, num lugar só. Não, você vai diversificar esses investimentos, combinado? Gente, foi um prazer imenso falar com vocês. A Vanessa falou isso mesmo que ele fala. Eu quero saber se tem mais alguma pergunta aqui antes da gente encerrar. Passei do tempo, né? O nosso combinado era 1 hora, mas eu tenho um prazer muito grande de entregar esse conhecimento que vale ouro para vocês. Hoje o nosso país estaria muito melhor se as pessoas tivessem acesso a isso. Então, quer deixar um legado para os seus filhos, além de tudo que é importante, né? Claro, a conexão com Deus é mais importante de tudo, mas deixa a educação financeira. Ensina o seu filho a não ser uma pessoa endividada, a não ser uma pessoa enrolada com dinheiro. Então, isso a gente pode passar para as próximas gerações, sabe? Você não precisa ser escrava ou escravo do dinheiro, dormindo e acordando pensando em como vai pagar as contas. Se você tiver a tua reserva de emergência, você já tem um pouquinho dessa paz. Lá no curso eu, inclusive, chamo de reserva da paz, né? Se você já tiver um pouco de investimento para a tua aposentadoria, você já tem um pouco de tranquilidade em relação ao futuro. Pelo menos a tua parte você está fazendo. Eu sei que o amanhã a Deus pertence, mas a minha parte eu vou fazer. Então investe em fundos imobiliários para você ter renda mensal, não ficar dependendo só do teu salário, porque os imprevistos acontecem. Então o que eu desejo para você é que você domine o teu dinheiro. Acaba com esse medo. Uma das maiores prisões do ser humano é o medo. Então você tem medo do quê? Ah, já que não investi porque eu tô com medo. Investe R$ 100. R$ 100 a gente vai ali no shopping e gasta à toa sem nem sentir. Investe R$ 100 só para destravar esse medo. Cuidado que você às vezes fica aprisionado por um medo de uma coisa que você nem entende. Então, tá com medo? Tá, racionaliza esse medo. Ai, meu Deus, que medo de investir. Investe R$ 100. Ai, mas eu morro de medo de perder R$ 100. Eu aposto que se você for no shopping, você vai gastar à toa, tá? Então, esse é o meu conselho para você. A Mônica falou: gratidão, Jaque, por nos apresentar que é mais simples do que parece. Meu 2025 já será diferente. Vamos estudar. Vamos estudar e aprender a investir. Obrigada, Jaque. A Vanessa falou: adorei o livro que ganhei. Deus lhe abençoe. Obrigada, gente. Que Deus te abençoe, que traga prosperidade para tua casa e para tua família. Eu sempre oro pelos meus alunos, pelas pessoas que eu vou encontrar. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você, mas você tem grandes responsabilidades também. Tem um ouro aí para você acessar, literalmente, depende de você ter esse conhecimento e dar os primeiros passos. Deus te abençoe. Beijo rico no seu coração, aproveita, tá bom? Beijão, tudo de bom.